Maioria do STF condena ex-presidente Fernando Collor de Mello por corrupção e lavagem de dinheiro. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro fica calado em depoimento sobre fraude na carteira de vacinação do ex-presidente. Petrobras vai recorrer contra a decisão do IBAMA que proibiu a exploração de petróleo na bacia do Amazonas. Consumidor muda a estratégia e adia compras para esperar os preços baixarem. Desemprego aumenta e atinge quase 9,5 milhões de pessoas. Bolsa Família bate recorde com a inclusão de 1 milhão de novas famílias na lista do benefício. Prevenção do glaucoma evita que 1 milhão de brasileiros fiquem cegos no período de 5 anos. E um brasileiro vende a Bíblia hebraica mais antiga do mundo por quase 190 milhões de reais. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para a condenação do ex-presidente Fernando Collor a mais de 33 anos de prisão. O placar está 6-1. Alguns ministros votaram pela corrupção e outros pela lavagem de dinheiro em um processo que apura o pagamento de quase 30 milhões de reais em propina em contratos com a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. Apenas Cássio Nunes Marques inocentou Fernando Collor. O julgamento foi interrompido e será retomado na próxima quarta-feira. Faltam os votos de Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Rosa Weber. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, entrou e saiu calado da Polícia Federal em Brasília. Ele foi prestar depoimento sobre a possível fraude nos cartões de vacinação do ex-presidente. Mauro Cid chegou aqui na sede da Polícia Federal por volta de 2h30 da tarde e meia hora depois deixou o prédio. Pela segunda vez, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal no caso que apura possíveis fraudes em cartões de vacinação contra a Covid-19. Segundo a Polícia Federal, os cartões de vacina de Mauro Cid e da esposa dele, do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e da filha do casal, Laura Bolsonaro, foram adulterados para incluir imunizantes contra a Covid-19 que não foram, de fato, aplicados. No começo do mês, a Polícia Federal desencadeou uma operação para colher provas para esta investigação e apreendeu o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro na casa dele aqui em Brasília. No mesmo dia, 4 pessoas foram presas, entre elas Mauro Cid. No começo da semana, Jair Bolsonaro esteve aqui na sede da Polícia Federal para prestar depoimento sobre este caso. Mais uma vez, Bolsonaro disse que não tomou qualquer imunizante contra a Covid-19 e que desconhece qualquer tipo de adulteração ou fraude nos cartões de vacina. A defesa de Jair Bolsonaro já disse, inclusive, que pode ter havido um ataque hacker no sistema do Ministério da Saúde para modificar o cartão de vacinação do ex-presidente. Mas a Polícia Federal aponta que Mauro Cid acessou o aplicativo Conect SUS e emitiu o certificado de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A investigação sobre este caso continua e nesta sexta-feira, a esposa de Mauro Cid, que também teve o cartão de vacina adulterado, deve prestar depoimento aqui na sede da Polícia Federal. Hoje à tarde, o ex-presidente Bolsonaro foi ao Senado, onde visitou o gabinete do filho Flávio do PL e depois conversou com a imprensa. Perguntado sobre o que achou do silêncio do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, Bolsonaro disse que isso é com o advogado dele e que cada um segue a sua vida.
Será proibido usar celulares nas áreas de carga e segurança do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A Receita Federal anunciou que a medida vai começar a valer no dia 1º de junho. A decisão foi tomada porque a Polícia Federal descobriu um esquema de troca de etiquetas em bagagens no terminal de cargas. No mês passado, 2 mulheres tiveram suas malas trocadas por outras que estavam carregadas de cocaína. Elas ficaram presas na Alemanha durante um mês até provarem sua inocência. Pelas câmeras de segurança, a polícia percebeu a ação de um grupo que facilitava o despacho de bagagens com drogas para fora do país. Agora, como forma de prevenir novos crimes, os funcionários só utilizarão celulares autorizados pelas empresas. O presidente Lula chegou hoje a Hiroshima, no Japão, onde participará da cúpula do G7, grupo dos países mais ricos do mundo. O petista foi convidado pelo primeiro-ministro japonês Fumio Kishida e terá pelo menos 7 encontros bilaterais no país. Após 27 horas de viagem, Lula desembarcou em Hiroshima, no Japão, para participar da cúpula estendida do G7. Grupo que reúne 7 das 10 principais economias do mundo. Durante a cúpula, os líderes discutirão temas como a guerra na Ucrânia, a dinâmica inflacionária nas principais economias do mundo, maneiras de enfrentar as vulnerabilidades dos países de baixa e média renda e formas de acelerar ações voltadas à mudança do clima e à transição energética. Lula deve participar de 3 sessões de debate. 2 serão realizadas no período da tarde no sábado e 1 na manhã de domingo. Ainda no domingo, o presidente visitará o Parque Memorial da Paz de Hiroshima para prestar homenagem às vítimas do ataque nuclear da cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Também estão marcadas agendas com o presidente da Indonésia e com os primeiros ministros da Índia e do Japão, o anfitrião Fumio Kishida. Os encontros devem abordar os diferentes temas da agenda internacional. A segurança foi reforçada do lado de fora do Riga Royal Hotel em Hiroshima, onde os líderes se reunirão nos próximos 3 dias. Um estudo mostrou que o número de bagagens extraviadas em aeroportos do mundo todo quase dobrou de 2021 para 2022. Esse aumento se deve a diversos fatores, como escassez de funcionários e superlotação nos aeroportos. Segundo o relatório, a partir de dados das companhias aéreas e da LATA, entidade que reúne as empresas mundo afora, o índice de malas extraviadas a cada 1.000 passageiros em 2022 foi de 7,6. O impressionante é que esse número é cerca de 75% superior ao registrado em 2021. O cenário visto em 2022 é bem diferente do que vinha se desenhando ao longo das 2 últimas décadas. Graças ao investimento em rastreamento e segurança nos aeroportos, o índice de extravios de bagagem a cada 1.000 passageiros apresentava queda ano após ano. Do total de casos, 80% deles foram frutos de atrasos, ou seja, malas que se perderam ao longo do caminho, mas foram logo encontradas e entregues. Os casos de peças perdidas ou roubadas representaram 7% do total. Já nas situações de bagagens danificadas, os casos são apenas 13% do total. Mas a principal dúvida é o motivo pelo qual isso tem acontecido com mais frequência. Segundo os pesquisadores, a pandemia influenciou diretamente nessas situações, já que com o isolamento, muitas pessoas perderam o emprego nos aeroportos. Por outro lado, em 2022, a frequência de passageiros que iriam viajar de avião disparou e muitos erros com as bagagens começaram a acontecer. De acordo com o levantamento, a maior parte ocorre no momento da troca de aviões, durante uma conexão aérea, especialmente nas viagens internacionais. O relatório afirmou ainda que a solução para esse problema passa no aumento de investimento em programas que tornem o sistema de automação do despacho e transferência de bagagens mais eficiente. Para os pesquisadores, substituir o trabalho humano por soluções tecnológicas é uma tendência no setor aéreo.
De acordo com o estudo, 96% das companhias aéreas e 72% dos aeroportos já adotam essa prática e a meta do setor é que todos os serviços de despacho de bagagem seja feito em estilo self-service até 2025. Foi feito um mapeamento mais amplo sobre os prejuízos provocados pelo fenômeno natural El Niño. O estudo publicado hoje, que é o mais completo já realizado pelos especialistas, mostrou que o evento, desde 1997, já causou perdas econômicas de mais de 20 trilhões de reais no planeta. O trabalho mostrou em detalhes como os efeitos maléficos desse fenômeno afetaram as áreas como agricultura, energia e outras, impactando também a força de trabalho e causando dano a patrimônio. Os valores calculados pelos cientistas são referentes aos El Niños que emergiram entre 1982 e 1997. De acordo com os cientistas, o estrago econômico se propagou por 5 anos no efeito cascata, que vai além da duração do El Niño em si, que tipicamente é menor que o ano. O trabalho é fruto de um projeto dos geográficos economistas de New Hampshire, nos Estados Unidos. Os dois passaram anos calculando o impacto econômico provocado por esse fenômeno, além de estimar os danos das passagens do El Niño que já ocorreram. Os pesquisadores simularam o custo de impactos futuros do fenômeno, que devem ser agravados pela mudança climática. A estimativa média da dupla é que a soma de PIBs de países de todo o planeta pode perder até 84 trilhões de dólares no século XXI, se o aquecimento global não for freado. Segundo os pesquisadores, alguns países têm a economia mais teleconectada com o evento que outros, o que significa que são afetados mais diretamente. Essa lista de nações inclui o Brasil. No mapa mundi do abalo econômico que os pesquisadores fizeram para o El Niño da temporada 1997-98, o Brasil aparece tendo sofrido um impacto médio-alto com o fenômeno climático, puxando o PIB nacional em mais de 5% para baixo. Em solo brasileiro, os principais impactos do El Niño são na agricultura e na produção de energia hidrelétrica, por causa da perturbação do regime de chuvas. O estrago também se manifesta na redução de estoques de pescado e na indústria do turismo. Na forma de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos, o El Niño afeta a economia, comprometendo a força de trabalho e destruindo o patrimônio. Um monitoramento do Instituto do Homem e Meio Ambiente mostrou que durante os primeiros 4 meses do ano, o desmatamento na Amazônia foi 36% menor do que no mesmo período do ano passado. Entre os meses de janeiro e abril deste ano, a derrubada parcial das florestas atingiu uma área de 1.203 km², uma redução de quase 1/3 da área desmatada se comparada com o mesmo quadrimestre de 2022. Mas mesmo parecendo ser um bom número, esse foi o terceiro pior resultado no trabalho de preservação do bioma desde o ano de 2008. Só não foi pior do que o registrado nos últimos 2 anos. O Ministério da Saúde confirmou a notificação de um caso suspeito de gripe aviária em humano em Vitória, capital do Espírito Santo. O paciente é um homem de 61 anos que trabalha em um parque onde foi encontrada uma ave com resultado positivo para a doença. Ele apresenta sintomas gripais leves, está em isolamento e é monitorado por equipes de saúde do município. A pasta informou que amostras do paciente suspeito e de outras 32 pessoas que também trabalham no parque estão em análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado. O Ministério ressalta que não foram registrados casos confirmados de influenza aviária em humanos no Brasil. A transmissão da doença ocorre por meio de contato com aves doentes, vivas ou mortas. E de acordo com o que foi observado no mundo, o vírus não infecta humanos com facilidade e quando isso ocorre, geralmente a transmissão de pessoa para pessoa não é sustentada. O consumidor brasileiro mudou a tática, está adiando as compras nos grandes supermercados para esperar a queda nos preços. A expectativa é conseguir comprar mais daqui a algum tempo, com o mesmo volume de dinheiro. Uma prática que geralmente dá certo para quem vai encher o carrinho. Já para quem vende, o momento não é muito bom.
Esses grandes supermercados que vendem para empresas e pessoas físicas, chamados atacarejos, registraram queda nas vendas de 4,8% entre abril e maio até o dia 7 aqui em São Paulo. Lá no Rio de Janeiro, o recuo foi de 5% no mesmo período. E uma das razões para essas baixas seria a deflação de alimentos, que estima-se estar em 7% em 12 meses, com queda maior em alguns produtos centrais da cesta básica. Como explica esse economista com quem eu conversei? Veja. O atacarejo, ele possibilita você comprar tanto no atacado quanto no varejo. E se você sabe que o preço do produto ou do bem, ou do serviço, etc., vai cair e que a tendência é de continuar caindo por causa, principalmente, da guerra da Ucrânia, que ela vai continuar, então o preço do fertilizante vai continuar caindo, então o preço de produção do alimento vai continuar caindo, então o preço do alimento vai continuar caindo, você posterga essa compra. Ao postergar essa compra, o preço dos alimentos acabam caindo cada vez mais para você tentar continuar essa venda. Esse é um dos principais motivos em relação à deflação que acaba impactando a venda no atacarejo. Porque antigamente você comprava todo dia, na nossa época. Hoje, se você está vendo que a inflação, ao invés de aumentar de alimentos, vai cair, você posterga 1, 2, 3, 4, 7, um mês a sua compra para tentar comprar mais barato lá na frente. Então, esse é um dos principais motivos que o atacarejo acaba sendo prejudicado, mas a população acaba sendo beneficiada com preço mais baixo por causa do preço dos alimentos sendo mais baixo. É isso aí. E a concorrência entre lojas das próprias atacadistas seria aí outra razão para a queda nas vendas dos atacarejos. Hoje, no Brasil, há mais de 2.000 estabelecimentos com esse perfil. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo anunciou hoje que a intenção de consumo das famílias brasileiras cresceu em 2,4% esse mês, quando comparado a abril. A maior alta aconteceu na compra de bens duráveis, como veículos e roupas, que cresceu em mais de 5%. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de mais de 20%. Os especialistas acreditam que a desaceleração da inflação tem contribuído para deixar os consumidores dispostos a gastar. A Petrobras decidiu recorrer contra a decisão do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, que, mais uma vez, negou autorização para que seja explorado o petróleo na bacia do Amazonas. O local já foi chamado de o novo pré-sal, com potencial de 10 bilhões de litros do mais puro petróleo. A briga é antiga. A Foz do Amazonas faz parte da margem equatorial, que se estende por uma área de mais de 2.200 quilômetros de litoral do Amapá ao Rio Grande do Norte, próxima à linha do Equador. Ambientalistas geralmente criticam qualquer processo de extração no local para evitar danos à vida marinha e aos povos indígenas. A estatal já informou que o poço está a 175 quilômetros da costa do Amapá e mais de 500 quilômetros de distância da foz do Rio Amazonas. Mas o pedido foi negado pelo IBAMA, que está sob o comando da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Hoje à tarde, o Ministério informou que recebeu a decisão com naturalidade e respeito. Mas não foi assim que o líder do governo e único senador da Rede Sustentabilidade encarou a decisão. Ele saiu do partido. Randolph Rodrigues estava na legenda desde 2015 e hoje anunciou a sua decisão, um dia depois de expor sua divergência com a ministra do Meio Ambiente, que é a principal liderança do partido. Randolph Rodrigues foi eleito pelo Pará e há vários anos defende o projeto, que pode gerar recursos ao seu estado. Especialistas na área de energia disseram hoje que a recusa do IBAMA em conceder o licenciamento ambiental para a Petrobras poderia impedir o desenvolvimento da indústria em toda a margem equatorial e até o surgimento de novas áreas no mar. Nenhuma empresa conseguiu licenciamento na região nesses 10 últimos anos, como Total e British Petroleum. Por isso, faz 5 anos que as empresas internacionais começaram a desistir de investimentos. No mercado financeiro, os investidores acompanharam as negociações sobre o teto da dívida dos Estados Unidos e repercutiram a aprovação do pedido de urgência para a votação do novo arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados. Com isso,
O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, de 0,68%, cotado a R$ 4,96 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,59% aos 110.108 pontos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo está reavaliando a projeção para o crescimento da economia este ano. Durante a audiência na Câmara dos Deputados, ele afirmou que o PIB deverá aumentar 1,9% este ano. Segundo o ministro, a mudança na previsão acontecerá baseada nos indicadores de vários setores nos 3 primeiros meses do ano, que foram bem melhores do que as estimativas anteriores. A Marisa anunciou o fechamento de 91 lojas consideradas deficitárias, ou seja, que podem provocar prejuízo, como parte de um plano de recuperação da geração de caixa e rentabilidade da empresa. 25 lojas já foram fechadas entre março e abril e outras 26 serão ao longo de maio. A empresa também afirmou que renegociou dívidas com 90% dos fornecedores e 65% dos proprietários de imóveis. A dívida líquida gira em torno da casa dos 461 milhões de reais, segundo o balanço do primeiro trimestre. Os motivos apontados como fatores para as medidas de recuperação estão no cenário macroeconômico adverso, as importações ilegais sem a devida tributação e as elevadas taxas de juros. Contudo, a avaliação é de números positivos no primeiro trimestre de 2023 na operação de varejo, com crescimento de 1,3% na receita líquida, em comparação com o mesmo período do ano passado, de 440 milhões e meio de reais. A empresa ainda disse que teve um melhor desempenho nas vendas em lojas físicas, com crescimento de 5% no faturamento, mesmo com fechamento de 14 lojas entre dezembro de 2022 e março de 2023, mas que apresentou queda de 32,5% no faturamento das vendas pelo canal digital, com receita bruta de 43 milhões e 100 mil reais entre janeiro e março deste ano, contra 63 milhões e 800 mil no primeiro trimestre de 2022. Esses números, somados ainda com a redução de receita na operação do M-Bank, ligeira queda em despesas operacionais e aumento do custo de produto, o resultado final foi um prejuízo líquido de 148 milhões e 900 mil reais, valor 64,2% maior na comparação com o mesmo trimestre de 2022. Sair da favela, morar em um bairro nobre e ganhar o primeiro R$1 milhão pode parecer um sonho, mas se tornou realidade para um jovem de São Paulo. Ele escapou da pobreza ao apostar em investimentos e ter uma ideia de um projeto inovador. Este jovem de 28 anos, conhecido como um favelado investidor, é um dos bem-sucedidos influenciadores de finanças que se multiplicam nas redes sociais do Brasil. Uma tendência que vem aproximando a educação financeira, inclusive das pessoas de menor renda. Murilo Duarte conta na sua antiga casa em uma favela na periferia oeste de São Paulo, que começou a investir por curiosidade. A minha decisão de mudar de vida, financeiramente falando, foi muito mais sobre uma curiosidade, porque eu sempre via assim, em filmes, jornais, de que, fulano investiu milhões de reais. Então eu já associava, o investimento, o cara é muito rico, então eu tenho que investir para ser rico, fazer essa associação. Formado em contabilidade, com seus ganhos como aprendiz em um cartório, o influenciador cofundou uma empresa de treinamento financeiro em 2019, que já tem 12 funcionários, cursos e patrocinadores. Murilo motiva as pessoas a transformar suas vidas com seu próprio exemplo. Ele saiu da favela Jardim João 23 e foi morar em um bairro nobre, ganhando seu primeiro R$1 milhão em 2021. Educadores financeiros explodiram durante o confinamento da pandemia, quando a taxa de juros estava em 2% e os investidores buscavam maior rentabilidade em outros investimentos. De acordo com um relatório da Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, o universo dos finfluenciadores, que também inclui analistas e traders, contava no fim de 2022 com cerca de 1.250 perfis e 165 milhões de seguidores.
Pensando em formas de diminuir a utilização de combustíveis fósseis, somadas à necessidade de criar novas fontes de energia, o Brasil ampliou o uso de energias eólica e solar. Como consequência, as emissões de CO2 caíram no país. O Centro de Estudos Ember, que promove o uso de energia limpa no Brasil, analisou que a vasta rede de energia elétrica no país utilizou 4,9% de combustíveis fósseis em fevereiro deste ano. A diminuição fez com que o resultado apresentado no segundo mês do ano ficasse abaixo de 5% pela primeira vez em um mês desde julho de 2012. Já na comparação com o primeiro trimestre do ano, as fontes poluentes geraram 5,4% da energia elétrica, contra 10% no mesmo período de 2022. Mas, para os especialistas, esses dados podem ser bem promissores. Isso porque, em território nacional, as energias renováveis têm um grande espaço de crescimento. Um exemplo são os campos eólicos, que representam 12% da geração de energia brasileiras, e os parques solares, que representam apenas 3% da matriz energética. Vale lembrar que o Brasil conta com uma enorme rede hidroelétrica, que representa 63% da geração elétrica nacional. Os especialistas ainda afirmaram que o desenvolvimento das energias eólica e solar será crucial se o Brasil deseja tomar distância dos combustíveis fósseis no futuro. E para o Brasil, a busca pelo topo do ranking dos maiores produtores de energias renováveis pode estar próximo, já que nossa nação ocupa a terceira posição dos países que mais produzem esse tipo de energia, estando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E a escolha por esse tipo de fonte energética pode ser um avanço um tanto quanto interessante para o país. Os dados mostram ainda que, como resultado das diminuições da utilização dos combustíveis fósseis, as emissões de CO2 do setor caíram 29% no mesmo período, apesar do aumento na geração de energia elétrica. O programa Bolsa Família bateu recorde no valor pago aos beneficiários. Em maio, o investimento ultrapassou 14 bilhões de reais para atender as mais de 21 milhões de famílias assistidas. Mais de 1 milhão de novas famílias foram incluídas no Bolsa Família desde o relançamento do programa no mês de março. Só em maio, 200 mil novos beneficiários começaram a receber o auxílio. São Paulo foi o estado com o maior número de novas concessões, registrando 45.400 novos beneficiários. Já o Distrito Federal teve o menor número de novas famílias incluídas, apenas 233. O Nordeste é a região do país com o maior número de beneficiários. São mais de 9.700.000, o que representa 46% de todos os assistidos pelo Bolsa Família. No total, o Bolsa Família atende 21.250.000 casas no país. O programa paga um valor mínimo de R$ 600 para famílias de baixa renda, incluindo um bônus de R$ 150 por criança de até 6 anos. O valor médio pago pelo benefício do Bolsa Família no mês de maio foi de R$ 672,45. O investimento do governo federal para atender os mais de 21 milhões de beneficiários do Bolsa Família ultrapassou 14 bilhões de reais e bateu o recorde. O Ministério do Desenvolvimento Social também investiu em ações para atualizar o cadastro único e repassou mais de 199 milhões de reais para estados e municípios comprarem equipamentos e contratarem equipes para atender e localizar as famílias de baixa renda que precisam do Bolsa Família. A gente trabalha integrado com o município, com o estado, as pessoas ali no busca ativa e o resultado. 1 milhão dessas famílias agora sendo atendidas, recebendo o Bolsa Família, podendo ali fazer a compra de alimentos, podendo atender a necessidades básicas. O desemprego no Brasil aumentou no primeiro trimestre do ano em relação aos últimos 3 meses do ano passado. A taxa subiu em 16 das 27 unidades da federação, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
O IBGE informou que o percentual subiu para 8,8%, o que equivale a 9.400.000 pessoas sem vaga no mercado. Mesmo assim, é o menor patamar dos últimos 8 anos para o período. A alta é comum no começo do ano, principalmente por causa do desligamento de funcionários admitidos para vagas abertas pelo comércio no final do ano. A situação piorou em 15 estados e no Distrito Federal. O desemprego aumentou principalmente no Nordeste. Nas outras unidades da federação ficou estável. As mulheres, os pretos e pardos são as que enfrentam maiores dificuldades para conseguir uma colocação. No primeiro trimestre, havia 2.200.000 pessoas que estavam procurando emprego há mais de 2 anos. Um dos motivos que explicam a taxa de quase 40% da população ganhando a vida no mercado informal. E quem conseguiu registro em carteira manteve a média salarial de R$ 2.880 por mês, um rendimento estável. Após a nova diretriz da Organização Mundial da Saúde sobre o uso de adoçantes artificiais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária disse que vai acompanhar atentamente a discussão sobre o tema e que se juntará a outros entes governamentais, particularmente o Ministério da Saúde, e também a atores não governamentais para avaliar a recomendação. A Anvisa, porém, destacou que o estudo da OMS não reviu ou contestou o perfil de segurança dos produtos. A agência também aproveitou para frisar que o uso de adoçantes no país deve ser autorizado por ela, que realiza as avaliações de segurança desses produtos. Utilizar adoçante no lugar do açúcar em bebidas e alimentos para tentar emagrecer ou evitar desenvolver diabetes pode ser um engano. Segundo a nova diretriz da OMS, divulgada na última segunda-feira, os adoçantes artificiais devem ser utilizados apenas por quem já tem diabetes e em quantidades mínimas. Com base em uma série de estudos sobre os adoçantes artificiais, a Organização Mundial da Saúde diz que não há qualquer indício de que a substituição do açúcar pelo adoçante colabore para o emagrecimento ou para evitar o desenvolvimento de diabetes. Pelo contrário, as pesquisas mostram que o uso desses produtos químicos podem trazer prejuízos à saúde quando utilizado em excesso e por tempo prolongado. A OMS pede que as pessoas considerem outras formas de reduzir a ingestão de açúcar, como consumir frutas e outros alimentos naturalmente adoçados, além de alimentos e bebidas sem nenhum tipo de açúcar. Pesquisadores australianos descobriram um grupo de células cerebrais que aumenta o apetite quando há um excesso prolongado de energia no corpo, como o acúmulo excessivo de gordura em pessoas com obesidade. O estudo abordou uma questão antiga sobre como o apetite é controlado na obesidade e tem o potencial de levar o desenvolvimento da terapia a uma nova direção. Os resultados publicados na revista científica Cell Metabolism mostraram que quanto maior o acúmulo de energia em forma de gordura, mais sensível ficam os neurônios que ativam o apetite. A descoberta ainda mostrou que essas células não apenas produziam a molécula estimulante do apetite, como também tornavam o cérebro mais sensível à molécula, aumentando ainda mais a vontade de comer durante a obesidade, doença grave de saúde pública que afeta mais de 1 em cada 10 adultos e aumenta o risco de desenvolver outras condições crônicas, como diabetes ou doenças cardíacas. Apesar de muitos fatores influenciarem o desenvolvimento da obesidade, os padrões alimentares e os níveis de atividade física são os principais contribuintes. Os pesquisadores explicaram que o nosso cérebro tem mecanismos complexos que detectam quanta energia está armazenada em nosso corpo e ajustam nosso apetite de acordo. Uma maneira de fazer isso é por meio da molécula NPY, que o cérebro produz naturalmente em resposta ao estresse, como a fome, para estimular a alimentação. Por exemplo, quando a energia que consumimos fica aquém da energia que gastamos, nosso cérebro
produz níveis mais elevados de NPY. Já quando nossa ingestão de energia excede nosso gasto, os níveis de NPY caem e sentimos menos fome. Mas quando há um excedente energético prolongado, como o excesso de gordura corporal na obesidade, o NPY continua estimulando o apetite, mesmo em níveis baixos. Daí o motivo de iniciar a pesquisa. Para tentar compreender os mecanismos usados pelo corpo, o grupo investigou neurônios que produziam NPY e descobriu que, surpreendentemente, 15% eram diferentes e não paravam a produção de neuropeptídeo Y durante a obesidade. Foi descoberto um círculo vicioso que interrompe a capacidade do corpo de equilibrar sua entrada de energia com armazenamento de energia e aumenta o desenvolvimento da obesidade. O nosso cérebro está programado para resistir à perda de peso, pois avalia esta situação como uma ameaça à nossa sobrevivência. Por isso, ativa mecanismos que aumentam nosso apetite para que procuremos comida. Com a descoberta, agora será possível bloquear os receptores adicionais e mais sensibilizados para o NPY com uma nova abordagem para o desenvolvimento de medicamentos anti-obesidade. O governo ucraniano deixou claro que não vai ceder territórios para a Rússia em troca de um acordo de paz. O posicionamento foi feito ontem, durante um encontro de líderes do país com representantes chineses. Essa foi a primeira visita do líder chinês à Ucrânia desde o início da guerra em fevereiro do ano passado. A China insiste em não condenar a invasão russa. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, o estado norte-americano de Montana não irá permitir o uso do TikTok, ou seja, as lojas virtuais não poderão mais disponibilizar o aplicativo para download. Em nota pelo Twitter, o governo do estado disse que a decisão é para proteger os dados pessoais e privados dos habitantes de Montana do Partido Comunista da China. Caso haja descumprimento da lei, a multa tanto para a rede social quanto para a loja virtual pode chegar a $10 mil, cerca de R$50 mil pela cotação atual. Já a partir de 1º de junho deste ano, os dispositivos do governo não poderão ter aplicativos que coletem e forneçam dados para adversários estrangeiros, o que inclui os aplicativos WeChat, CapCut e Telegram. Já imaginou estar usando o seu celular para checar seu carro quando de repente vê um sofá voando? Pois foi exatamente isso que aconteceu. O Nur Kalmar simplesmente conseguiu registrar o móvel sendo arremessado de um prédio de 35 andares após fortes chuvas e tempestades, que atingiu o distrito de Kankaya, na capital da Turquia. Kalmar disse que o sofá caiu em um jardim depois de bater em prédios próximos. Ninguém ficou ferido. E as fortes chuvas na Itália não param de fazer novas vítimas. Já são ao menos 13 mortos e mais de 10 mil pessoas desabrigadas nessa que é considerada a pior chuva do país dos últimos 100 anos. Na região de Emília-Romanha, no norte da Itália, metade da média de chuva que era prevista para um ano caiu em apenas 36 horas. A tempestade provocou o transbordamento de 14 rios e o deslizamento de terras em diversos locais. Vilarejos foram inundados e grandes áreas agrícolas tiveram suas plantações devastadas pela enxurrada. O país já desembolsou cerca de R$10 bilhões para conter os danos causados pela tragédia, mas é estimado que o valor cresça em mais alguns bilhões. E veja a seguir: prevenção do glaucoma evita que 1 milhão de brasileiros fiquem cegos no período de 5 anos. E veja também, um brasileiro vende Bíblia hebraica mais antiga do mundo por quase R$190 milhões. Os tratamentos contra o glaucoma impediram que 1.300.000 brasileiros ficassem cegos nos últimos 5 anos. Quem procura um médico logo consegue evitar a doença. Visão embaçada. Esse foi o sintoma que chamou a atenção do economista Luiz Nelson Porto. Eu imprimi um arquivo e eu percebi que o papel estava muito claro. Aí eu falei para o pessoal da reprografia, falei, olha, usa mais tinta, que vocês estão economizando tinta na impressão.
E eles me falaram, não, Luiz, nós não estamos imprimindo no modo econômico, é o mesmo modo de sempre, entendeu? Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que mudou, entendeu? Ao consultar um oftalmologista, veio o diagnóstico: glaucoma, doença caracterizada pelo aumento da pressão ocular. O que leva a esse aumento de pressão? Uma mudança do vascularização do nervo óptico, né, e, consequentemente, um aumento da sua escavação e uma perda do campo visual. Então, essas três coisas juntas, né, a pressão, o campo visual e o nervo óptico, a gente examinando, a gente faz o diagnóstico de glaucoma. O distúrbio é a segunda maior causa de cegueira no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, atrás apenas da catarata. Mas a perda da visão pode ser evitada se a doença for descoberta e tratada precocemente. Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia indicam que de 2019 para cá, tratamentos clínicos e cirúrgicos contra o glaucoma afastaram do risco de cegueira cerca de 290 mil pacientes por ano. O oftalmo alerta que após os 40 anos de idade, todos devem fazer exames preventivos. Mede a pressão, se a pressão estiver aumentada, né, vai fazer exame de campo visual. Se tiver alteração do nervo óptico, mesmo com a pressão normal, vai fazer exame de campo de visão, porque pode acontecer, o campo está normal, a pressão está alta, né? E a investigação precisa começar ainda mais cedo, quando há predisposição genética e outros fatores de risco. Quem é hipertenso, quem fuma, quem tem diabetes, sempre tem que fazer, começou mais cedo e com 30 anos, tal, aí o exame oftalmológico é obrigatório, anual, e se tiver alguma coisa, semestral. E quanto mais cedo é o diagnóstico, mais simples é o tratamento. Acho que 90% dos casos você trata com colírio uma vez por dia. Né? Hoje em dia existem drogas bem potentes, né? Vários tipos de drogas, aí cada pessoa pode responder melhor ou não a diferentes drogas, que você pinga uma ou duas vezes por dia e funciona. Tem gente que tem que associar mais de uma droga para baixar a pressão e impedir a progressão da perda do campo visual, da visão. E tem gente que, mesmo com drogas, até por boca, diuréticos, né, que se usa, tem que fazer uma cirurgia, às vezes uma cirurgia laser, que vai aumentar essa facilidade de sair o humor aquoso, ou uma cirurgia maior, que faz uma fístula, né, que faz uma drenagem aí desse excesso de líquido. Foi o caso do Luiz, que ainda precisa refazer o procedimento periodicamente. Então, eu imagino que há 4 anos eu devo talvez fazer uma nova, né? Mas é normal e, de novo, né? O que tem permite eu ter uma vida aí quase 100% normal. Eu sempre brinco com o meu médico que eu espero morrer antes de ficar cego, né? Ele falou, Luiz, fica tranquilo que você morre antes de você ficar cego. Aí eu falei, então tá bom. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi internado em Brasília com sintomas de Covid-19. Segundo o boletim do DF-Star, ele está sendo tratado com antivirais. Ele está bem, mas não há previsão de alta. Um grupo de consultoria da Organização Mundial da Saúde recomendou hoje que as próximas vacinas contra a Covid-19 tenham como alvo as linhagens mais recentes do coronavírus. As novas fórmulas devem ter resposta para a variante XBB.1.5, considerada a mais transmissível do momento. Segundo a OMS, a cepa original não circula mais entre os seres humanos e, por isso, pode ser descartada dos imunizantes. E nesta Semana Nacional dos Museus, uma das coleções que mais chama atenção é a que mostra a evolução dos aparelhos utilizados na medicina. Alguns parecem realmente ser da Idade da Pedra. Durante o lançamento, foi o momento de participar de uma palestra sobre uma ação mundial de retorno de bens históricos e culturais para os países de origem. O Brasil é um deles. Só no Brasil, por exemplo, a gente tem quase 4 mil instituições museológicas e a gente sabe que tem muita coisa que está fora do país. Conhecer o passado para projetar o futuro, aprender com erros e acertos. Essa é apenas uma das vertentes que você encontra dentro de um museu. E nessa 21ª edição da Semana Nacional dos Museus, a temática é Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. E pede para essa atenção mais específica no trabalho, no desenvolvimento de ações, né, e das discussões que envolvem, né, como que os museus podem estar trabalhando
colaborando para essa questão do próprio meio ambiente. São diversos museus que participam. Museus municipais, como é o caso do Marco aqui, ou do Museu Domadora Ana Luísa, lá em Maracaju, por exemplo, ou museus federais, como é o caso do Museu de Arqueologia, que nós estamos, Museu de Arqueologia da UFMS, museus universitários, como esse próprio MUARC e o Museu das Culturas Dom Bosco, museus ligados a outras instituições ou mesmo privados, como a Casa Quintal Manuel de Barros, que foi recentemente inaugurada, o MUAL, que é o Museu de Arte Urbana. Então, essas instituições elas ganham essa visibilidade. A semana segue até dia 21 de maio e cada museu vai ter uma programação especial. São espaços que estão em Campo Grande, Bataguaçu, Bonito, Corumbá, Costa Rica e Maracaju. Um deles é este. Você sabia que existe um Museu da Medicina em Campo Grande? Pois é, ele fica na Rua da Liberdade, 512. Aqui é possível encontrar esta sala, que representa um consultório antigo de ginecologia e obstetrícia, com equipamentos do meio do século XX. Há ainda uma biblioteca com obras que remetem a décadas atrás. Neste espaço estão os equipamentos usados por médicos bem antes da evolução tecnológica. Eles ainda estão sendo catalogados, mas é possível conhecer equipamentos de aferir pressão e estetoscópios, além das maletas daqueles médicos de antigamente, que iam de casa em casa. Em primeiro lugar, guardar a nossa memória, né? No caso, a memória da medicina de Mato Grosso do Sul, que eu acho que é uma coisa muito importante, que muita gente não valoriza o que aconteceu no passado. A FIFA divulgou a logo da Copa do Mundo de 2026. O evento, realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, ocorreu com a presença de um dos maiores astros da nossa história do futebol, Ronaldo Fenômeno. Fundo preto, números e o mais cobiçado troféu do esporte. Essa será a logomarca da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, Canadá e no México. É a primeira vez que uma imagem do troféu e o ano de hospedagem do torneio é retratada no logotipo da competição. Segundo a instituição que rege o futebol mundial, a logo permite a personalização para refletir a singularidade de cada anfitrião, ao mesmo tempo em que constrói uma estrutura de marca identificável para os próximos anos. Minimalista, a logo do Mundial dividiu opiniões nas redes sociais. Um dos principais motivos de crítica foi a ausência da identidade visual dos países envolvidos na competição. Durante a cerimônia de lançamento da marca do torneio, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, prometeu que a Copa do Mundo de 2026 será além da imaginação. Estados Unidos, Canadá e México receberão 48 seleções. Esse será o primeiro torneio que contará com o novo formato do Mundial e nele 16 países a mais participarão da competição, que antes contavam com 32. Infantino ainda completou dizendo que o que vai acontecer não será apenas a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Nas palavras do presidente da FIFA, esse torneio será outra coisa, que vai além da imaginação, e completou dizendo que a Copa 2026 vai virar esses 3 países de cabeça para baixo. As vendas de livros virtuais superaram pela primeira vez a dos livros físicos. Segundo o levantamento divulgado hoje pelo Sindicato Nacional dos Editores e pela Câmara Brasileira de Livros, no ano passado as livrarias virtuais tiveram um crescimento de 35,2% no faturamento das editoras. Em 2021, elas representavam 30%. Já a participação das livrarias físicas caiu de 30% para 26,6%. E o faturamento total ficou em 5,5 bilhões de reais, sendo que 2/3 representam vendas ao mercado e o restante para o governo. Uma Bíblia hebraica de 1.100 anos, que é um dos manuscritos bíblicos sobreviventes mais antigos do mundo, foi vendida em leilão por 38 milhões de dólares, cerca de 187 milhões e meio de reais em Nova York, Estados Unidos. O Codex 6.1 é um volume de pergaminho manuscrito e encadernado em couro contendo uma Bíblia hebraica quase completa. O vendedor do leilão foi o investidor e colecionador de arte suíço Jack Safra, sobrinho do banqueiro Joseph Safra, que faleceu em 2020.
e comprado por Alfred Moses, ex-embaixador dos Estados Unidos na Armênia, em nome dos amigos americanos do Anum e doado ao Anum, Museu do Povo Judeu em Tel Aviv, onde se juntará a coleção de acordo com a casa de leilão Sofis. A Bíblia hebraica foi exibida no Museu Anum em março, como parte de uma turnê mundial antes do leilão. Sharon Lieber-Nimitz, especialista da Sofis, disse que o preço de 38 milhões de dólares, que inclui a taxa da casa de leilões, reflete o profundo poder, influência e significado da Bíblia hebraica, que é um pilar indispensável da humanidade. É um dos preços mais altos para um manuscrito vendido em leilão. Em 2021, uma cópia rara da Constituição dos Estados Unidos foi vendida por 43 milhões de dólares. O Codex Lyrae de Leonardo da Vinci foi vendido por 31 milhões de dólares em 1994. Mitz disse que ficou absolutamente encantada com o resultado monumental do leilão e que o Codex Seixum fará em breve seu grande e permanente retorno a Israel, em exibição para o mundo ver. Acredita-se que o Codex Seixum tenha sido fabricado em um período entre os anos de 880 e 960. Recebeu esse nome em 1929, quando foi comprado por David Solomon Seixum, filho de um magnata judeu-iraquiano que encheu sua casa em Londres com sua coleção de manuscritos judeus. Os bens de Seixum foram divididos depois que ele morreu e o Codex Bíblico foi vendido pela Sofis em Zurique em 1978 para British Rail Pennsylfood por cerca de 320 mil dólares, valor da época. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.